Esta é a antiga aliança, segundo a lei, feita no templo, através da consagração dos seus sacrifícios. O sangue daquele animal não existiria mais. Aliás, o escritor de Hebreus diz: se aquela é a antiga e existe uma nova, a nova torna a outra antiquada. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Deus quer que desapareça da nossa vida qualquer tentativa de estabelecer, segundo a nossa carne e a nossa força, qualquer aliança e qualquer ligação com Deus. A palavra aliança é muito falada e cantada nos dias de hoje. Todas as vezes nós cantamos e falamos de aliança. Será que eu posso fazer uma aliança com Deus? Fiquei pensando nisso, pensando sobre a ceia. A gente não compreende totalmente como é o amor de Deus e a graça de Deus por nós. Daquele que se entregou por nós, se fez cordeiro no nosso lugar. Colossenses 1,15, Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível. E ele se mostrou para nós, para o mundo, para que os homens que não podiam ver Deus, enxergassem em Cristo a imagem de como Deus é, como Ele age, como Ele pensa. O próprio escritor de Hebreus, no primeiro capítulo, de 1 a 3, ele diz que Jesus Cristo é a exata expressão de Deus Pai e da sua glória. Que Deus falava através de profetas aos nossos pais, mas agora nos fala através de Cristo, que é o esplendor da glória de Deus, e reside nele toda a plenitude de Deus. Sabendo que Deus é o Pai, o Filho e o Espírito, e que a Trindade é um mistério incrível, maravilhoso para nós, nós não erraríamos se dissesse que o Filho habita em nós e o Espírito habita em nós, então o Pai também habita em nós. E não erraríamos de dizer que o Espírito de Deus está nos ensinando como o Pai está nos ensinando, porque Jesus disse: eu e o Pai somos um. Então nós poderíamos dizer que o nosso Deus morreu por nós. Nosso Deus morreu por nós. Eu disse aqui há uns 3 domingos atrás que estava estudando a história da igreja, um livro de um escritor americano, que começa o livro assim: o cristianismo é a única religião cujo tema central de fé é de que o seu Deus morreu pelo seu povo. De crer e se aproxima e é atraído por um Deus que morreu em favor daqueles que o temem. Que não se demonstrou como alguém diferente disso, como um de nós, de carne e osso. Eu estava dizendo hoje pela manhã, depois você ouça, estava falando de manhã que na última ceia, Jesus sentado com os discípulos, dizendo: esse pão é meu corpo, esse aqui é o meu cálice, eu vou partir, está chegando a hora do meu sofrimento. Judas traiu Jesus, ele sai do meio da ceia, e no meio daquilo tudo, um dos discípulos começam a discutir entre eles quem seria o maior e quem seria o menor. E Jesus fala: meu, o que vocês estão falando? Eu estou aqui falando da minha morte. Daqui a pouco eu vou para a agonia da cruz, vocês não estão entendendo. Daqui não vamos para o Getsemane, eu vou chorar sangue. E eu vou morrer na cruz por vocês. E enquanto eu falo disso, vocês estão discutindo quem é que é mais importante. Acho que eu sou maior. Eu estava dizendo de manhã, já pensou? Eu não sei quantos de nós vamos ter essa experiência. Jesus sabia o dia que ele iria morrer. A gente sabe quando vai nascer, quando vai morrer a gente não sabe. Mas imagine que Deus nos dê esse final de vida. Eu imagino se isso acontecer comigo e no último dia da minha vida eu estiver num leito, numa cama, aguardando a minha partida, e eu puder estar com os meus filhos já grandes, com os meus netos, a minha esposa. O que será que eu falaria para eles nesses últimos momentos? E eu diria: filhos, sei lá, o Luca, o Guilherme e a Vitória talvez estejam casados com netos. Eu espero que estejam netos grandes já, que eu morra bem velho. E eu fale: olha, Guilherme, você é o mais novo, tema a Deus, anda com o Senhor, com os teus filhos, Luca, Vitória, Nora, genro, olha, temam ao Senhor, não se afastem de Deus, creiam na palavra, constituam a vida de vocês sobre a rocha que é Jesus. Talvez eu diga para minha esposa: veinha, né? Veinha, daí eu te espero lá, daqui a pouco você chega. Imagina nesse momento. Chega logo. Não consigo ficar sozinho sem você.
Mas você, eu não fiz isso para virar piada, vocês riram, mas não era uma piada, eu estava falando sério, tá? Vocês estragaram tudo agora. Mas imagine que nesse momento emotivo da partida, aonde você olha para toda a sua vida, para tudo que você ensinou, que você fez, e você olha para os seus filhos, você com os olhos cheios de lágrimas, e você diz, alguém quer falar alguma coisa? E um dos filhos fala assim, pai, aquela jaqueta sua pode ficar comigo? Você imagina Jesus na mesa falando da sua morte, da sua entrega, daqueles momentos, e um discípulo olha para o outro e fala, legal, passa aquele óleo ali para mim, por favor. Tenho mais um pão de queijo. Quem é o maior entre nós? Não era o momento, não era a hora, e nem seriam nenhum deles o maior de nada, porque eles aprenderiam o que significava padecer por Cristo. Será que nós compreendemos esse eterno e grandioso amor de um Deus que morreu por nós, mesmo sendo nós pecadores, e fez do seu sangue, vindo como homem à terra, a aliança e ligação nossa com o Pai?